Bora falar aí do Galo. Bastidores de vestiários. Passou nos pênaltis e encaminhou a renovação de contrato de um dos principais e mais queridos jogadores do elenco. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, verifique aí se você está inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso... O Bismenin, o senhor ter ficado ontem na porta do vestiário, recebendo cada atleta, pegando na mão de cada um, parabéns. Isso é uma postura de um líder. O senhor precisa de estar mais no CT. O senhor precisa de viajar mais com o elenco. A empresa, você é o sócio majoritário. Futebol é diferente de banco, de construtora, de vinícola. Você tem que estar mais frequente no estádio. Parabéns pela atitude de ter ido na porta do vestiário e ter recebido cada atleta, mostrar que está com eles. Parabéns, tá? Não tem problema nenhum de elogiar, não. Muito pelo contrário. Quem dera que eu pudesse vir cá e elogiar cada vez mais, que é sinal que o trabalho está sendo bem feito. O Atlético encaminhou nos últimos dias a prorrogação do contrato de Lianco, um dos xodós da torcida. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2028 e será prorrogado por mais uma temporada. O Lianco também vai ter direito a um belo reajuste salarial, tudo isso fruto de uma negociação dos últimos dias. O Lianco havia sido procurado por um clube do Catar que topava bancar algo na casa dos 7,5 milhões de euros, ou seja, o Galo teria mais ou menos 1 milhão de euros de lucro entre aquilo que gastou para comprá-lo e aquilo que conseguiria para vendê-lo. Os dirigentes do Galo, mesmo diante da crise financeira, entenderam que essa seria uma péssima notícia para o departamento de futebol, descartaram qualquer tipo de transferência e a partir daí começaram a negociar uma renovação de contrato que está praticamente sacramentada. Com esse acordo, o Lianco também prometeu que, diante de novas propostas, não vai procurar o Galo e continuará no clube, independentemente dos interessados. Um clube da Turquia e outro clube da Inglaterra também sinalizaram com a intenção de contratá-lo. Só para fechar sobre o Atlético, noite de quinta-feira pesada, com protestos especialmente contra Rony e Scarpa. O Atlético perdeu no tempo normal para o Bucaramanga por 1-0, mas nos pênaltis conseguiu a vitória por 3-1, tendo como grande herói o goleiro Everson. Ele pegou 2 pênaltis, um terceiro ele não pegou, mas a bola foi para fora e o Everson ainda apareceu para finalizar o pênalti definitivo que garantiu a classificação do Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana e, por consequência, 3.300.000 reais na conta. Fausto Vera titular. Trouxemos ontem com exclusividade aqui no canal, na quarta-feira, ele juntou todo mundo e se retratou o elenco. Pediu desculpas, falou que estava à disposição, que estava ali para somar e que qualquer um que precisasse dele, principalmente o treinador, ele estava à disposição do Cuca para exercer, né, a sua profissão, porque o Fausto Vera está recebendo salário, está treinando, está bem fisicamente. E olha a condição que a gente estava ontem. Então teve essa questão aí na quarta-feira. Só que, pelo que eu tenho, isso não muda muito a situação. O Fausto Vera ainda busca outro clube. Chegando alguma coisa, o Fausto Vera vai sair do Galo. A prioridade hoje é ainda ele sair do Galo. A prioridade é ele sair do Galo. Obviamente que não chegando nada ele fica, mas ainda staff, Galo, representantes, atleta estão buscando uma saída para o jogador, tá? Ele ter jogado ontem, ele ter sido titular ontem, não quer dizer que ele vai permanecer no Galo. Muito pelo contrário. A ideia segue pela saída do Fausto Vera. Fim dos playoffs na Copa Sul-Americana e não tem como negar um sentimento de decepção com o que foi o desempenho dos brasileiros até aqui, né? Teremos só 2 representantes na fase oitavas de final, o menor número desde 2020. O Fluminense, que foi direto da fase de grupos para as oitavas, e o Galo, que se classificou nos playoffs contra o Bucaramanga. Flertou com o perigo, passou nos pênaltis, mas está garantido. Se formos fazer um comparativo num retrospecto aí recente, há 2 temporadas atrás, em 2023, nós tínhamos 7
7 times nesta mesma fase do torneio, o que mostra uma clara regressão. Mas o que tem acontecido com os brasileiros na Sul-Americana? O Cruzeiro e o Corinthians caíram ainda na fase de grupos e, obviamente, a expectativa sobre eles era muito maior do que a expectativa em cima do Vitória, que também caiu na fase de grupos, mas tem várias limitações de investimento, limitações técnicas do seu elenco, enfim. Mas mesmo nos playoffs, tínhamos o Grêmio, tínhamos o Vasco, o Bahia, que vive uma grande temporada, e ainda assim não conseguimos emplacar todas as nossas equipes. Num comparativo, a Argentina teve 7 times na fase de grupos, mais uma equipe que se juntou nos playoffs, 8 no total, assim como o Brasil, e nas oitavas serão 5 argentinos, um deles inclusive o Godoy Cruz, adversário do Atlético. Eu acho que a gente pode elencar aqui alguns fatores, mas acho que o primeiro deles é que a gente tem tido uma ideia falsa de uma soberania, de um favoritismo, que dentro do campo, quando o juiz apita o início do jogo, não tem se confirmado. Acho que temos competido menos que os nossos adversários, não sei se de alguma forma subestimamos a competição, achando que se jogarmos o nosso mínimo será o necessário, e não tem sido, porque o futebol hoje é muito disputado, muito equilibrado, e as outras equipes, né, dos países do continente, até por nem sempre estarem envolvidas na Libertadores, olham para a Sul-Americana como uma grande oportunidade e os brasileiros nem tanto. Eu acho que o nosso calendário também dificulta, né, a vida dos brasileiros, que disputam aí uma maratona de jogos, às vezes três competições em sequência, 4 competições simultâneas, e aí precisam fazer escolhas para rodar o elenco, enfim, para administrar o desgaste físico, e por vezes a competição menos priorizada é justamente a Copa Sul-Americana. Mas se quisermos ter de fato, né, esse domínio também na Sula, como temos na Libertadores, teremos que evoluir o nosso futebol e teremos que jogar com mais entrega, com mais disposição, competindo mais, tendo também a possibilidade, a oportunidade, o entendimento de que para jogar tantas competições simultâneas é preciso ter um elenco maior. E acho que essa ideia também de favoritismo, de soberania na Copa Sul-Americana, ela vem muito atrelada ao que é o Brasil na Libertadores, né? É o atual campeão, as últimas edições todas vencidas por times brasileiros, das últimas 6 finais, 4 foram totalmente aí com equipes do Brasil, mas na Sul-Americana não tem sido bem assim. Fluminense e Atlético, obviamente, estão entre os favoritos para o título, mas se jogarem como vem jogando agora desde a pausa do Mundial, tanto o Flu quanto o Galo terão dificuldades para chegar até a grande decisão, viu? Fala pessoal, beleza? Meus agradecimentos aí a todos os inscritos, vocês são muito importantes para o canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo quem puder, ative o sininho de notificações, deixa aquele like esperto, ajuda demais o canal, verifique se você é inscrito, seja muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, valeu!